queremos fazer menção da palavra de Deus nesse momento. João 18, versos 37 e 38. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Pilatos era presidente, segundo registra Mateus capítulo 27, versos 11 a 14. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Nota-se claramente que o presidente Pilatos não conhecia a verdade, em virtude de fazer a pergunta a Jesus. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Nem todos querem conhecer a verdade, que é Jesus. João 5,40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Muitos são os que estão distantes da verdade. Nós vemos este presidente que não conhecia a verdade, embora estando diante da verdade. Tivemos como exemplo nosso presidente hoje fez uma campanha usando João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Deus o livrou de morrer por causa de ter sofrido uma facada. Estando no hospital, Deus usou o povo para fazer a sua campanha. Notamos que, quando é feita a evangelização, Deus não fica devendo para ninguém. Por isso é importante evangelizar, para que a recompensa seja certa. Diz a palavra de Deus: antes buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma forma de receber a recompensa de Deus ao anunciar o Evangelho. Aqueles que não aceitam a verdade, que é Jesus, em João 14,6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo a narrativa de Jesus nas Escrituras Sagradas, querem seguir a mentira. E quem é o pai da mentira, dito por Jesus? Ao falar aos judeus que diziam que criam nele. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vemos que Jesus deu esta informação àqueles que diziam que criam nele. Deus é o Pai da verdade, que é Jesus. Mas aqueles que não têm Jesus, segundo a expressão de Jesus,
disse: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. É importante aceitar Jesus como Salvador para ter Deus como Pai, para poder orar o Pai Nosso, porque nós só podemos orar o Pai Nosso quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Nós passamos a ser filhos por adoção. Diz a palavra de Deus que aquele que não tem o filho também não tem o pai. E o problema é não ter Deus como pai e ter Satanás como pai. É preciso a pessoa refletir um pouco e sair dessa condição de réu que diz em João 3,18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que quer dizer? Se Jesus vos libertar da mentira, verdadeiramente sereis livres da mentira para servir a Deus. Os demônios creem e estremecem. Tiago 2,19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mateus 8,29 diz: e eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Vemos também Satanás, mesmo conhecendo a verdade, resolveu não obedecer à verdade. Veja o que diz a palavra de Deus em Isaías 14, versos 13 e 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. E subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele foi feito perfeito, e achou que podia ser igual a Deus. Ezequiel 28,15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O resultado da audácia dele está registrado em Isaías 14,15: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Viemos a este mundo exclusivamente para conhecermos a verdade, que é Jesus, que é Deus. Segundo Jeremias 9, 23 e 24 diz: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Por que não se gloriar o sábio na sua sabedoria? Porque morre o homem, a sabedoria do homem acaba. Nem se glorie o forte na sua força. Temos um período de vigor físico para trabalharmos, para servirmos a Deus. Mas vem a morte e acaba essa força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Ninguém leva nada daqui da terra. Quando nós morremos, é só o espírito que volta para Deus. E o pó volta à terra que o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Não adianta ter ganância por riquezas, quando nós sabemos que nada levaremos daqui. Em que devemos nos gloriar então? Diz Jeremias 9:24. Mas o que se gloriar
Glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A graça de Deus tem se manifestado de forma tal que as pessoas não estão valorizando. Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, Jesus, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Efésios 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto é, essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Como adquirirmos esta fé? Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, não tem como adquirirmos esta fé para poder crer em Jesus, crer em Deus, crer no seu projeto salvífico na pessoa de Jesus Cristo e assim por diante. Porque diz a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. De que forma adquirimos santificação? Também é pela palavra. João 17,17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus disse estas palavras para o Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, ou seja, santifica-os em mim, que sou a palavra. A tua palavra, Jesus, é a verdade. Se não ouvirmos a palavra de Deus, não tem como adquirirmos fé. E se não ouvirmos a palavra de Deus, não tem como sermos santificados. Por isso a importância de cultuar a Deus e de ouvir a palavra de Deus, para que possamos ser santificados e para que possamos adquirir a fé, que é gradativa. Muitas vezes Jesus cobrou dos discípulos, dizendo: homens de pouca fé. É importante, quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais a nossa fé aumenta. De que forma nós conhecemos a verdade que é Jesus, para termos fé e para sermos santificados? Nós não fomos contemporâneos de Jesus, como os discípulos o foram, de forma tal que viram e tocaram no próprio Deus, como diz Jesus a Filipe. João capítulo 14, versos 8 e 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Nós conhecemos a Jesus como a verdade de Deus através da palavra de Deus, porque não fomos contemporâneos de Jesus como foram os discípulos. Então nós conhecemos Jesus como a palavra de Deus, como diz João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isto é, no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo, a palavra, estava com Deus, e o Verbo, que é a palavra, era Deus, porque é Jesus. 1 João capítulo 5, verso 7 diz: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Apocalipse 19, 13 diz: estava vestido de uma veste salpicada de sangue,
e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Porém, estava previsto que a Palavra de Deus tomaria forma corpórea humana, vaticinado por Isaías aproximadamente 730 anos antes de sua vinda. Isaías 7,14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, em Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a Virgem dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte com letra maiúscula, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Deus não quis mais sacrifícios de animais que somente cobriam o pecado. Em virtude disso, em um diálogo de Jesus com o Pai, diz em Hebreus 10, verso 5, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Em virtude disso, jovens que conheciam a profecia de Isaías acerca de Jesus, que Jesus nasceria de uma virgem, muitas delas, no decorrer dos tempos, procuraram ser fiéis, o que acabou por acontecer com Maria, uma serva de Deus. Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E isto aconteceu na plenitude dos tempos. Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, o que foi registrado que o Verbo tomou forma corpórea humana em João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.